Boa tarde a todos que acompanham o canal. Estou aqui no Sindicato dos Produtores Rurais aqui de Xanxerê, onde hoje ocorre o levantamento de custos de produção e grãos. Aqui o pessoal já está todo mundo reunido aqui também. Mostrando um pouquinho para vocês aí. Olha só, juntamento com o Senar, Sindicato, Olha só, acompanhando um pouquinho. Tá bom, gente? Um abraço e estou aqui assistindo junto com vocês por aqui. Ok, está chegando aí também mais o pessoal de Faxinal, Barbieri. E não sei se o pessoal é interessante se apresentar. Eu acho que era interessante, tem Xanxerê, Faxinal, são os dois municípios que estão aí. Avelardo não chegou ainda, também tem alguns. Só quem está aí, só para a gente ter noção. Então tá bem rapidinho. Nome de onde é? Boa tarde. Pode falar. Boa tarde, meu nome é Lucas Sinalozinho, sou engenheiro agrônomo, faço parte da regional aqui em Xanxerê e sou profissional da Bortoluzzi Sementes. Bem, obrigado. Boa tarde, meu nome é Fábio Estrada, sou gerente de unidade da cooperativa Copérdia de Faxinal dos Guedes. Ok, obrigado. Boa tarde, meu nome é Ricardo, sou engenheiro agrônomo da Copérdia Regional. Tá bom. Obrigado, Ricardo. Boa tarde, meu nome é Luiz Henrique Kaptitsky, sou engenheiro agrônomo da Coamo, do Xanxerê. Ok, obrigado. Boa tarde, sou o Leandro Gaspareto, sou produtor rural aqui em Xanxerê. Ouvimos esse último. Boa tarde, eu sou Elcio Giacomini, sou presidente do Sindicato de Ouro Verde. Ô, Elcio, desculpa que eu não cumprimentei você, porque você, eu acho que eu ia conseguir visualizar, porque também é daquele time, mas o branco, o calvo, alguma coisa aí, né, Elcio? Estamos no mesmo time. Boa tarde, eu sou Bibiana Esposa da Costa, sou produtora rural em Bela Luz. Obrigado. Tem mais aqui que chegou agora Faxinal. O Ivan, presidente do sindicato de Faxinal, está aqui também. Tá bom, obrigado, Ivan. Boa tarde, sou Barbeiro, tudo certo? Presente aqui mais uma vez. Aí vou passar para o meu colega. Boa tarde, tudo bem? Matheus, engenheiro agrônomo da cooperativa Faxinal dos Guedes. Obrigado, Matheus. É isso aí, ok. A equipe técnica aí é forte hoje, hein? Tá, o pessoal todo de assistência aí. Hoje está bem representado. Ok, por nós. Boa tarde, pessoal. Eu faço das palavras do Barbieri as minhas, agradeço a presença de todos. O Campo Futuro. Primeiro, vocês estão conseguindo ver minha Olha só, tela? o pessoal está fazendo aqui, então todo mundo com apresentação também, juntamente com pessoas de O Campo fora, Futuro ele estão só fazendo aí a acontece graças a apresentação, está vocês, chegando mais produtores e pessoas, todos os então aqui agentes também, da mostrando um cadeia. pouquinho para vocês. Agradeço o apoio sempre do Pedroso, como Estão o fazendo uma Barbieri reunião disse, também online, Santa Catarina é né? um dos estados que a gente mais tem diversidade de culturas. Esse ano a gente tem levantamento aí de aquicultura, grãos, pecuária de leite, hortaliças, frutas, silvicultura também. Então tem uma gama muito grande de atividades agropecuárias que contemplam o estado e que nos auxiliam aqui na elaboração e proposição de diversas políticas públicas, né, em prol do setor. O Campo Futuro, então, ele é um projeto que nasceu lá em 2007 com levantamento de custos de produção, inicialmente de pecuária de corte, e desde então a gente foi incrementando diversas atividades. Hoje a gente contempla mais de 66 atividades agropecuárias, dentre elas pecuária de leite, corte, silvicultura, aves, suínos, frutas. Esse ano a gente deve bater 2.000 painéis. Esses painéis é essa reunião que a gente vai fazer aqui com o intuito de levantar um modal, né? O que a gente mais representa, o que mais representa a produção de grãos em Xanxerê. E aí, com isso, a gente vai ter uma validação desses dados e aí a gente retorna para vocês essa planilha preenchida, a planilha em branco e um boletim também descritivo desses levantamentos. Para fazer esses levantamentos, a gente conta com o apoio de algumas instituições e parceiros. O CPEA, que hoje vai estar conduzindo os levantamentos aqui, o Renato e o Francisco. O CPEA também nos auxilia nos levantamentos de pecuária de corte, de leite. A gente tem a Labor Rural, junto com a Universidade Federal de Viçosa, que nos auxilia nos levantamentos de aves e suínos. O PSEG para cana-de-açúcar, a UFLA, que é a Federal de Lavras, para frutas e café. E as outras cadeias, como a aquicultura e silvicultura, a gente conduz aqui, e hortaliças também, com os técnicos da CNA.
Então, quais são essas etapas do projeto? É a mobilização, a gente entra em contato com as federações, com os sindicatos, para a gente validar essas principais regiões produtoras das atividades agropecuárias. Então, em conjunto com as federações, a gente vai mapear quais são essas regiões para a gente fazer essa mobilização junto a vocês para levantar o modal. Então, hoje a gente aqui não quer a média, a gente quer o modal. Se eu levantar um satélite da região de Xanxerê, o que mais representa? Qual é o modelo, qual é a atividade e o tamanho de propriedade, tecnologia utilizada que representa a região de Xanxerê. E a gente, a partir disso, a gente tem um monitoramento dos preços, dos custos, dos insumos que a gente tem, que a gente levanta aqui hoje. E para que isso é utilizado? Além da gente ter uma noção sobre como está a atividade na região, né, trazer uma análise de gestão para os produtores, para todo mundo presente, é isso que dá um direcionamento para as atividades que são exercidas aqui pela CNA. 2 exemplos que a gente tem muito claro é o PAP, o Plano Safra, que a gente leva em consideração todos os custos levantados aqui, daí a importância da gente ter esses custos bem fidedignos ao que acontece, à realidade de vocês, porque a gente vai ter como representá-los aqui em Brasília. Questão de reforma tributária também, a gente utiliza os dados do Campo Futuro para eventos e para as análises. A gente publica as análises mensais, os ativos do campo, que a gente tem todo mês no site da CNA, tem até aqui embaixo na tela, cnabrasil.org.br/Campo Futuro. E lá vocês encontram todas essas publicações, eventos e também a agenda dos próximos painéis. E aí, então, para 2025, esse ano, essa semana a gente completa 50% dos painéis levantados. Esse número aqui está até um pouco desatualizado, a gente está com a previsão de 152 painéis em 21 estados, mais de 130 municípios. Hoje a gente tem painel de pecuária de leite sendo realizado, de hortaliças, todos concomitantes, para a gente conseguir chegar numa representatividade relativamente alta do Brasil nas atividades agropecuárias. E aí, de fechamento, a gente vai ter os eventos regionais, um evento em cada região do Brasil, e aí, especificamente, esse ano no Sul, a gente vai fazer em Santa Catarina, em Chapecó, para a pecuária de leite. Então, estejam já todos convidados a participarem do evento. Bom, é isso de maneira geral. Eu me coloco à disposição e vou estar aqui acompanhando com vocês esse levantamento, que será conduzido pelo Renato e pelo Francisco. O Tiago, que é o assessor técnico da Comissão Nacional de Grãos, ele está em uma agenda externa, mas assim que ele retornar, ele entra aqui também para seguir acompanhando o painel. Renato, Francisco, é com vocês. Obrigada, pessoal. Eu desejo um ótimo dia de trabalho para nós. Pessoal, boa tarde. Estamos ouvindo? Boa tarde. Nós estamos na mesma sala aqui, o Francisco e eu. Não sei, o Francisco agora não quer aparecer a câmera para vocês, mas a gente está na mesma sala aqui, estamos nós dois. Felipe também, nosso colega aqui de trabalho, também está junto para fazer as anotações. Então, vou ficar só o fone aqui, o microfone do Francisco aberto, tá? Então, ele vai conduzir a reunião, o painel. Então, acho que também da nossa parte, quero agradecer a presença de todos, mais um ano, né? Acho que já estamos aí com uns 17, 18 anos de levantamento aí já para a região oeste de Santa Catarina. Então, é uma base de dados bastante consolidada, né? E se não fossem vocês aí da região, nós nunca nem conseguiríamos ter esses dados em mãos. Para quem já participou, para quem não participou, acho que a Larissa já deu uma abordagem inicial de como é que é a metodologia, né? Do que nós estamos em busca, né? De conversar hoje. Então, a ideia é fechar os custos aí da safra 24-25, do modelo que nós discutimos, a gente vem discutindo, né, que tem uma representatividade aí em termos de grosso de produção e produtividade, de produtores e produção local. Então, a gente carrega um pouco desse passado, dessa história, e a partir daí nós vamos discutindo, né, e atualizando os pontos. Reforçando que nós fechamos a ideia é fazer o fechamento da safra colhida, da safra verão, que vocês escolheram agora recentemente, e discutir um pouco das lavouras de inverno aí do ano passado. Tá? O que vocês escolheram aí, especial trigo, aveia, né, no final do ano. Tá? Então já vou passar a bola aqui para o Francisco, ele vai conduzir a reunião, eu estou sentado aqui do lado, tá? E aí repasso um pouco a planilha com vocês, né, mostrando os principais pontos que nós passaremos na discussão, e depois a gente olha os resultados no final. Lembrando que é um bate-papo, né, é uma interação aqui, o Otacílio vai ficar aí como mediador, que às vezes a gente não consegue ouvir todo mundo, né, o microfone às vezes não capta a conversa de todo mundo, e o
que vocês chegarem em consenso aí, passa para nós aqui, o Francisco faz a digitação na planilha e depois nós vamos debater no final, a ver se os resultados condizem com o que vocês viram aí no fechamento da sala. Tá bom? Então lembrando, é um bate-papo, uma interação. Eu vou devolver aqui para o Francisco para ele já dar continuidade e a gente ir conversando. Se por acaso a tela estiver pequena para vocês aí no projetor, avisa que o Francisco dá um zoom aqui para ficar mais visível para vocês aí também. Beleza? Vamos lá. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Então eu já vou compartilhar aqui a minha tela e a gente dá uma passadinha na metodologia. Como o Renato falou, a ideia é fechar os custos da safra 24-25, então a safra recém-colhida, e com as culturas de inverno do ano anterior, de 2024. Então é o que foi concluído para o trigo e para o feijão. Bom, a ideia, então, é a gente montar um módulo rural mais representativo para a região, partindo, então, de tamanho de área, pegando as principais culturas e tecnologias, avançamos para produtividade, formas de custeio, montamos um preço médio para as commodities que a gente trabalhar, damos uma repassada no inventário, né, o que vocês acharem que está em ordem a gente segue, se precisar alterar a gente altera, dá uma olhada em preços, pegamos alguns custos mais gerais da propriedade e entramos no manejo em si. Primeiro a gente dá uma pincelada das principais operações e no fim a gente destrincha um pouco melhor os combates, como foram feitos, principais produtos, o que foi usado. Bom, então já para puxar essa conversa, nós vimos trabalhando que o nosso modelo mais comum de propriedade para a região de Chapecó, de Xanxerê, era de 150 hectares, por volta de 130 hectares de área própria e 20 hectares de área arrendada. Na percepção de vocês, esse modal produtivo ele continua o mesmo? Vocês sentiram que aumentou, que reduziu área? As áreas próprias condiz com a realidade de vocês? O que vocês podem me falar? Só para contextualizar, entraria aqui também São Domingos, Abelardo, Ouro Verde, Caxinal dos Guedes, região, né? Xanxerê. Então, quando a gente começou a fazer esse custo aí, a gente elegeu esse módulo, né? Com 120 hectares, 130 hectares de área plantada e 20 hectares de área arrendada. Porque a gente entendia que, isso faz 14, 15 anos atrás, né? A gente entendia que esse tamanho de propriedade era o tamanho onde o imobilizado ele pesa bastante, né? Então, quem se viabiliza dentro desse modal aí, com certeza quem está ali para cima tem boas rentabilidades e quem está ali para baixo talvez tem elementos e informações para ser programado quanto imobilizado. Então, a gente queria ver com vocês, que a maioria dessa vez é novo aqui, se vocês acham que esse modal está real ainda, dá para trabalhar em cima dele. É só mais uma consideração, senhor Tacílio, assim, esse foco nosso hoje é a propriedade que tenha como atividade específica grãos. Sim, sei que muitos, talvez produtores, se a gente partir para produtor que já tem alguma coisa mais aí de suinocultura, agricultura, talvez a gente diminua um pouco esse módulo, né? Então nós estamos falando produtor que tem característica principal a produção de grãos. O nosso módulo que nós vimos trabalhando era de aproximadamente 150 hectares de lavoura. Essa era o... Lembrando do foco específico de grãos. Só produção de grãos. Precisa dar um pouquinho de zoom aí, no 115% acho que fica melhor, pessoal. Obrigado. Melhorou aí, pessoal? Tá bom, senhor? O que vocês acham aí, pessoal, desse módulo nosso de 150 hectares? Tem representatividade em termos de produção e produtores aí para a região? No lavoureiro de grãos? É isso aí, acho. Primeiro parada, então. Eu só tenho um questionamento se em relação, se a proporção de área arrendada não está até maior já hoje em dia. Mas geralmente, bom dia, eu sou o Murilo da Evari. Eu percebo que quem tem bastante maquinários consegue arrendar bastante áreas, né? Ou seja, só se essa proporção já não está maior, inclusive, em relação a áreas arrendadas. Se o grupo entender que tem mais áreas, porque na época mais ou menos tinha isso, né? E hoje, vamos dizer assim, todo mundo arrendou mais, né? Mas talvez arrendou mais quem tem propriedade maior que isso. Não sei se isso ainda cabe ou não, né? Vamos dar uma avaliada rápida ali, né? Mas é importante a tua observação. O pessoal acha que poderia aumentar um pouco a área arrendada? Eu acho que tem área própria. Nos meus vizinhos em Abelardo, eu sou dos pequenos, nós somos 400 hectares. 400 hectares ali, os meus vizinhos são muito maiores que eu, então eu acho que.
sei que mais trabalho. O que o pessoal acha? Temos que levar em conta que Abelardo se destaca, quer dizer, se diferencia um pouco da nossa realidade dos outros municípios, né? Ah, sim. Se for generalizar, né? Tá, eu estou entendendo que talvez seja um pouco maior aí, que a gente talvez tenha mudado um pouco para um pouco maior. Talvez se a gente colocasse aí, ao invés de 150, uns 200 hectares, sendo 150 próprios e uns 50 arrendados. Estou dando só jogando aí, né, assunto para a gente conversar. Ou não, mantém os 150 e aumenta a proporção só um pouco da área arrendada. Eu vou colocar a minha opinião, depois eu gostaria que o grupo opinasse, né? Eu acho que 200 hectares fica bem Polo Verde e Abelardo Luz. Conversando dos municípios, talvez fique um pouco forte, não sei, eu gostaria de ouvir o pessoal. Colocamos 170, talvez. Então. 175, talvez. É, uns 160 aí, 170 a área própria ali. Então, tá. E não sei, pessoal, deixar uns 140 de área própria e uns 30 de arrendado, daria um total de 170. Acho que tem Tem concordância. lá? Tem concordância. Pode ser? 140 própria, 30 arrendado? Tem concordância. Tá. Pessoal, preço de terra, a gente sabe que não é o modelo como ele é negociado, mas quanto vale mais ou menos hoje 1 hectare aí para vocês? O que nós íamos trabalhando era na faixa de 2.500 sacas de soja. Lembrando que a gente leva em consideração terra nua, né, sem as benfeitorias, que a benfeitoria já por a parte, né, mas um valor teórico à vista, né, porque negociação de terra é a prazo, né, ninguém negocia terra à vista geralmente. Então as pessoas têm uma referência de valor de terra. O que vocês me falam aí desses 2.500 que a gente tinha, 2.500 sacos de soja? Se a gente tiver alguma ideia, pode se manifestar. É 1 hectare, 2.500. Ok. Eu, na minha percepção, assim, ó, quando baixou o preço de soja, lá, aquelas médias de 150, 160 e mais, que veio ali para cá de 130, 135, 125, a gente achava que o valor ia baixar. Mas pela percepção que eu tenho, aumentou a sacagem por aquele, mas não diminuiu o preço. Isso aí. Isso aí. 3.000 sacos. 3.300. 3.300 cada. Áreas produtivas 3.300. Uns 3.100 talvez? Então, nem... 3.300 mais 200, 3.200. Média. Eu deixo aqui no meio, sei se passa. Passando então aqui para as culturas. Antes disso, nós íamos trabalhando com 20 sacas de soja de arrendamento. Ele representa bem a região ainda, considerando contratos mais antigos, contratos mais novos? É um valor que vocês veem corrente ainda? Quanto que é que eu não sei? 20 sacas de soja. Só que Vai média, né? média 20, 22 média, os novos estão mais altos. Os mais antigos estão mais baixos. Entre 18 a 25. A ideia é fazer uma média desses mais antigos, dos mais novos. Eu acho por aí. Por baixo é 22. 22. Por hectare. Isso, por hectare. Passando agora para as culturas, então. Nós trabalhamos na temporada anterior, que era cultivado 20 hectares de milho no verão e o restante era cultivado com soja. Desse restante, a maioria ali, né, 98% da soja era considerada uma soja com mais tecnologia, uma soja intacta, e deixamos ali só 2% com uma soja RR. Essa divisão entre área de milho e área de soja faz sentido para vocês? 20 hectares de milho, 150 hectares de soja? Quanto por cento lá? 10, 12, não chega a 15, né? Da área total dá 12%. Os 170 hectares está dando 12%.
A pergunta é assim, o cara de 170 hectares vai plantar quanto de milho, geralmente? Eu acho que esse ano, pelo que a gente está vendo aí, não sei se a turma acha, 15%. Quem tem 100 planta 15 de milho. Uns 25 hectares aí de milho, mais ou menos? Uns 15%? Não sei se o pessoal do Superestivo tem bastante informação, pelo que eu vi desses dias aí, existe um pouco mais de intenção de plantar um pouco mais de milho que no ano passado. Isso mesmo. Lembrando que esse milho é o milho colhido, tá, Cecília? O milho que vocês escolheram Sim, milho grão. milho grão. Para deixar os 15, pessoal? Podemos deixar 15? Sim. Tem concordância. Beleza. Os 85% que restaram, tem alguma coisa ainda de soja RR? Essa soja RR foi substituída, a gente está vendo entrar bastante a I2X, a Conquesta, a Enlist. O que vocês acham da soja? Tem alguma coisa de ADR aí, Ricardo? Tem. Alguma coisa tem, só que pouquinha coisa. Só para vocês entenderem um pouco do porquê que nós distribuímos as tecnologias, é que muitas delas têm um uso diferenciado ali de alguns defensivos, né, o próprio preço da semente. Então acaba gerando um custo diferente entre as tecnologias. Então a gente busca separar um pouco as tecnologias para ter um custo um pouquinho mais desagregado. O ano passado foi deixado 2% de soja RR, né? Isso. 98 hectares. Isso. O que vocês acham? 1%, acho. ainda tem, mas Muito pouco. 1% é mais mais fechado. Eu vi assim, eu acho que talvez daria para deixar próximo do que tinha sido levantado. O ano passado? Porque ainda tem. Sim, alguma coisa tem, pouca coisa. O pessoal do cooperativo tem percepção boa disso também. É bem menos que o impacto, para colocar 99%. O pessoal acha 1% RR e o resto intacto. Vamos falar a verdade, nas cooperativas eu não vejo mais RR para vender, do milho muito menos. E o milho que eu sempre quero um refúgio, eu não consigo mais comprar. Se eu quero, eu tenho que fazer encomendar. Alguns acham 2%, alguns acham 1%, eu não sei, vou tirar uma conclusão. Mas... Não, 1% tá bom. 1%. Deixando 1% então. Certo. E na safra de inverno de vocês, o que a gente pode considerar? A gente vinha trabalhando com 10 hectares, mas considerando aquele modelo de 150 hectares. Pensando nesse feijão de agora, quanto tem de feijão mais ou menos desses 170 hectares? Só lembrando que isso aqui é lavoura que já foi colhida, foi plantado no ano passado. Né? Exato. Isso. O feijão vocês plantam ele geralmente no começo do ano aí, né? Vai colher maio, né? Planta começo de outubro e depois começo de fevereiro. Isso. O que a gente estava considerando do ano passado foi um feijão plantado entre 20 de janeiro e 20 de fevereiro. Então, faz sentido esse como sendo representativo ou mais plantado mesmo é o do verão? Os 10 hectares, o que vocês acham? Os caras que plantam 150, 160? Mais. Esse ano passado foi mais. Então 15 Xanxerê planta mais. Os outros ali vai já bastante tempo, plantava muito menos. O Ouro Verde planta bastante. O Ouro Verde planta bastante. São Domingos planta bastante, Faxinal aumentou também. Chama 15 hectares? 15 hectares tem concordância. Tá, uma dúvida, esse feijão de 15 hectares plantado quando, Tassilo? Que época? De outubro ou de agora? Desse ano? Safrinha, tá, então tá. Fevereiro de 2025. 24. Trigo, pessoal, a gente estava com 20% da área plantada de trigo. O que me dizem? Eu acho que mantém. E daí no final do ano, quando tinha de área, esse cara de 170 hectares estava com quanto de trigo? 6, 20%. E eu acho que mantém uns 20%. Tá bem. O que eu apurei alguma coisa também, em relação ao ano passado, talvez tenha um pouco menos. Então aumentou a área e manteve a mesma área do ano passado. Tá. Tá bem.
Passando agora um pouco para a produtividade, pessoal, antes da gente falar em valores, eu queria saber um pouco das condições. Como que foi esse trigo do ano passado, parte climática, praga, doença? Como é que foi a cultura ano passado? Quem acompanhou do campo aí? Quem quer manter? O pouco que eu acompanhei não teve muita carga de doença não, pouca ferrugem, um pouquinho de ídio a mais, doença de espiga fraca, foi uma pouca praga também, não foi uma muito pesada de praga ano passado. Não sei o que vocês acham. Tá tranquilo, isso aí. Quando for final, pelo menos a região for final foi bom, né? Foi um dos melhores anos para a colheita de trigo, foi a safra, né? Pessoal, que não fala no microfone, a gente não está conseguindo ouvir, tá, pessoal? Vocês estão falando algumas coisas aí. Ficou de silêncio total lá, gente. Na verdade, assim, eu sou o Gilberto da Ipag Cepa e eu também faço levantamentos. E a última safra de trigo foi uma das melhores que a gente teve, tá? Teve doença, mas assim, não foi tanto quanto nas safras anteriores, né? E produtividade boa, tá bom, assim, no geral foi bom. A gente teve algum percentual, muito pouco, que teve uma redução de produtividade. Eu não lembro agora se foi o que foi plantado mais cedo ou mais tarde, mas no geral foi bom. Mais cedo que você. Mas ele, normalmente quando não tem nem linha nem laminha, o trigo é melhor. E o que a gente pode falar de produtividade, então, para esse trigo? 80 sacos, 200, né? 80 sacos. Entre 65 e 70 sacos. Quanto? 65 a 70. Vamos ver, cada um opina aí. Deu 65, 70 ali, mas alguém. Eu tenho essa informação, 65, 70 também de média. Média geral. Teve área de 80, teve área de 50. Teve áreas até maior que... Podemos bater em 67,5? Eu acho que... Bolei. 3.500 quilos. A média não fechou 4.000 quilos. 50 só daí? 3.500. 67 sacos. 67 mil de produtividade. Não, 58 aqui. 66, 600. 63, 73, 780. Ele não chegou a 4.000 aqui como média. 65 então? 3.900? 65 sacos. 3.965 sacos. Tá bem. Passando agora para as culturas desse ano. O que vocês podem me falar da soja? Acho que o trigo, acho que o milho ele é plantado um pouco mais cedo, né? Começo de setembro. Então acho que vocês plantam o milho ali no começo de setembro, mais para o final, começo de outubro entra a soja. Isso. Para janeiro entrar o feijão. O que vocês conseguem me falar então? Vamos seguir uma cronologia aí. Primeiro do milho. Como é que fecharam as produtividades esse ano? Eu acho que o milho foi bom, né? O milho verão foi bem esse ano, né? Foi muito boa a safra. Se alguém tem agricultor que conhece, ele pode falar que ele facilita para nós fazer um consenso. Eu vou falar que eu vou falar que eu circulo por aí, vejo nas lavouras, assim, tanto o trigo como o milho e o soja. Esse ano a gente teve uma excelente safra, tá? E para Xanxerê, eu não lembro agora o rendimento médio, mas ele passou de 10, 11.500 quilos por hectare de milho. Uma boa produtividade, tá? Milho safra, não safrinha. Gilberto pode considerar um pouco, ampliar um pouco a região, pode falar na região. Eu acho que na região é maior essa média aí. Englobar esses municípios aí, a condição climática foi boa. Eu acho que ele passa bem de 12 toneladas. O que nós comentávamos, por exemplo, que a safra 23-24 foi top para soja. E a safra 24-25 foi top para milho. Sim, tá certo. Então eu acho que Xanxerê fechou assim no 180 de média, né? Eu vejo lá de safra, foi em parceria com o Cipó, eu pago desde esse ano, e foram várias lavouras que foram sorteadas, né? A média passou de 200 sacos por quilo, 212 mil. Tem aquelas lavouras. Nós olhamos muito 12 mil quilos, 200 sacos.
Pode gravar. Vai bem? A gente fez levantamento amostral. A gente fez o estudo de safra e fez o levantamento amostral de milho não faz muitos meses atrás, né? Inclusive aqui está uma produtora, eu que fui na propriedade dela e ajudei a colher, e ele passou de 200 sacas de milho. Pode dizer que para nós lá foi o nosso recorde. Eu estou há 15 anos plantando lá, a gente plantou 27 sacos, então dá para dizer que 200 é uma média boa, bem tranquilo do palácio. Com segurança. Com segurança para o palácio de sacos. Eu acho que 200 fica bem representado. Inclusive em outros municípios aqui que fazem parte do grupo, a gente sorteou via imagem satélite alguns pontos e colheu. A média que a gente colheu lá na amostragem, ela foi inferior, inclusive, depois, quando a gente confrontou com a média que foi colhida lá, na plantadeira. Então, foi de 200 para mais, com certeza. Eu tenho alguns resultados de 170, 180, 190, ela tem resultados de 170, 160. Sim. Então, bem no fim, acho que nós fechamos 200, não estamos puxando nem para cima nem para lá. Certo. O que aconteceu para ter sido uma safra tão boa? Acho que choveu no cedo, né? Acho que começo de setembro a gente conseguiu plantar no cedo, depois parou e voltou antes da floração, enchimento de grãos. Além disso, houve também o controle da cigarrinha muito mais acertado. Não sei se quando o inverno é rigoroso, quando a lavoura entrou no campo, não tinha cigarrinha. Pela EPAC, a gente fez o acompanhamento com o monitoramento da cigarrinha, então só foi aparecer lá em janeiro, dezembro. Isso fez bastante diferença. Sim, e o ataque de cigarrinha não foi tão intenso, né, nas últimas safras. E outra coisa, Renato, que aconteceu, no nosso ver, por exemplo, na época de floração e fecundação, o clima foi bom. Né? E também essas doenças foliares são bem fracas, muito pouca doença foliar. E aí um colega quer complementar lá. Assim, em relação para a fisiologia da planta do milho, se pegava um dia quente, uma noite fria, as chuvas foram muito assertivas no desenvolvimento do milho. O inverno foi rigoroso, ano passado conseguiu dar uma ajuda nessa parte também dos insetos. E o produtor também já está se preparando muito mais para o manejo. A gente pode ver que parte de aplicação, até para percevejo no palito, já está sendo mais assertiva. 3 a 4 aplicações em média para cigarrinha, 1 a 2 aplicações de fungicidas na cultura. Então, o produtor está investindo muito mais hoje e está conseguindo ver isso com a produtividade, o resultado com a produtividade final. O item que ele colocou é bem importante, né? Porque temperaturas amenas na fase de enchimento de grão aí pesa bastante. Né? Outra coisa que a gente vê nas lavouras produtivas é que o milho está passando de grão leitoso, está começando a ficar pastoso e tem folha verde até a base. E outra coisa, quando a gente vê que faltou sabugo, na espiga não faltou grão, é porque rende. Sim. Legal. Passando então para a soja agora, pessoal. De trabalhar de média aqui e como que foi essa safra? O que vocês acham que 70 de média na região? Ou mais? Olha, as doceiras não foram bem, quando tarde emplacou. O seu Tacílio me conhece há quanto mais de 20 anos, né, seu Tacílio? Então, assim, eu só faço isso e outras, e custos, esses negócios. Então, nós dividimos o Oeste em 2 grandes micro-regiões, que é a região CCO, que pega ali de Caibi até Cordilheira ali, e de Cordilheira para cá a gente divide como região Xanxerê, que pega Abelardo, Ponte Serrada, até Chupiá, assim. Assim, nós temos alguns municípios, tipo Marema e alguns outros municípios que descem um pouco a média, né? Mas, no geral, essa região Xanxerê, ela fechou soja com entre 60 a 65 como média. Nós sabemos que tem alguns municípios que a produtividade ela passa de 70, de 80, teve até com 100, mas a média geral, estou considerando que alguns municípios menores, né, ele derruba um pouco a média regional,
mas ele chegou entre 60 a 65, não me lembro agora de cabeça as quantidades, né? Também não são tão novos assim, né? Então não lembro, mas fechou entre 60 até 65. 62,5, então? Falando para o Gilberto, mais ou menos a ideia que eu tenho, as informações que eu tenho da nossa região aqui, as sojas plantadas antes do trigo fecharam 65, 68, 60, até perto de 70. As que foram plantadas depois do trigo, tudo acima de 80 basicamente. Certo. Será que não vão ser 70? Gilberto, você acha que na região aqui é larga, não fecha 70? Considerando que alguns municípios menores eles não fazem parte desse grupo, que fazem, ao contrário, fazem parte do grupo que eu levanto, eu acho que tranquilamente dá para trabalhar com 65 bem tranquilo. Estava muito boa a produtividade. Lembrando que a gente está falando da produtividade desse produtor de 170 hectares de grãos. Eu acho que acaba sendo um produtor um pouco mais tecnificado, que investe um pouco mais. É um produtor tecnificado. Na minha opinião, o produtor tecnificado nesse nível... É assim então, pessoal? Podemos seguir com ele então? Nós, na verdade, mesmo nesses municípios menores, a gente não faz levantamentos com abaixo de 5 hectares, 8 hectares, 10 hectares. Áreas menores a gente não desconsidera. Na minha opinião, os produtores que eu atendo desse nível passam de 70 sacos de sementes. Na nossa região, pelo menos, a região que choveu um pouco mais, né? No final dos Guedes. O que vocês acham? Talvez 66? 67,5, talvez, entre 65 e 70, pode ser? Subir um pouco. A maioria opina com 70. A região da Belarda ali deu 82 a média. Certo. E o feijão? O Gusnelo fechou 76 em que? 350 hectares? 440 hectares, 76. Tem 400 hectares. Eu mexi aqui no Xanxerê 75, mas tem sol na região ali bem, bastante sol. 75. Eu acho que em 70 sacos tá ok, realmente. Ali a minha região agrária, né, foi 400 hectares, a média foi 82. Pelo que eu senti assim, eu acho que 70 nesses produtores mais tecnificados bate o martelo. Tá. Só para questionamento, o senhor comentou que a soja que veio antes do trigo foi uma soja que produziu menos e as sojas que vieram mais tardias, né, depois do trigo, foram melhores. O que aconteceu, só para a gente anotar aqui, para entender o que... Porque diz, as sojas mais cedo, o que aconteceu? Faltou chuva no começo? Clima. Teve de falta de chuva. Teve o granizo. Tá. E elas floresceram mais também. E bem no período da floração, né? Enchimento de grão e floração. Certo. E seguindo então para o feijão? Que média que a gente pode trabalhar com feijão? Feijão é preto, né? O feijão de vocês é feijão preto, né? Feijão da safra? Isso. Não, na verdade é o feijão safrinha, né? O feijão de fevereiro. Vocês acham 30 sacos, safrinha, a última safrinha? Quanto? 30. Feijão. 24. Safrinha não passada. Tem áreas que eu vi que deu 55, mas tem áreas que deu 27, 28, 25. Tem área que deu 10. Que eu acompanhei uma colheitadeira, mas na média a região ela está fechando com 30, 28, 30. Concordam? Sim. Concordar esse 30. Tem área com 10. Só para entender Acompanhando um pouquinho aqui o levantamento de custos de produção de grãos aqui na região de Xanxerê, região aqui do oeste, né, Santa Catarina e tudo mais. Então acompanhando um pouquinho aqui com vocês, tem pessoas de várias regiões aqui, Abelardo, Xanxerê, Faxinal dos Guedes, então todo mundo aqui está verificando como que deu a produtividade de grãos aqui na região. Nós estamos aqui acompanhando juntamente com o pessoal do Sindicato dos Produtores Rurais e também Senar. Muito obrigado a todos que acompanharam esse vídeo. Desejo aí um ótimo dia e até mais.